Olá, eu vou ensinar esta peça para vocês porque eu já apareci com ela por aí e teve gente que pensou que eu estava usando uma blusa, né? De tão versátil que esta peça é. É um chale de crochê que você pode usar desta forma aqui, como também desta outra forma, jogado nas costas. E às vezes eu também amarro aqui e uso como um bolero, né? Já aconteceu de outras épocas eu ser um pouquinho mais ousada e amarrar isso aqui na cintura como na praia, né? Como uma saída de banho. Então, é uma peça que ela tem muitas utilidades e dá um encantamento para compor a roupa que a gente está usando, tá bom? Eu usei fio de polipropileno. Agora, por quê? Para tecer essa peça, quando eu teci, eu usava mais no verão e para saída de praia também, porque ela seca rápido, né? Agora, você pode estar usando o fio da sua preferência, com fio de algodão, e também não tem exigência quanto à textura do fio, porque é você que vai determinar o tamanho da sua peça. E o tamanho dela é definido pelo número de carreiras. Então, não vai ter aquela bendita pergunta que vocês adoram me fazer de quantas correntinhas, porque a gente começa e termina só quando achar que chegou no tamanho ideal, tá bom? Então, vamos para nossa aula e eu quero ver depois muita gente brilhando por aí usando essa saída de praia, esse chale, esse bolero, essa blusa, essa peça maravilhosa de crochê, tá bom? Boa aula para vocês! Esta peça mede 70 centímetros de comprimento, desta ponta aqui até essa extremidade, e mede 1,40 de largura, daqui até aqui. Para fazer a peça com este tamanho, eu uso um novelo inteiro deste fio aqui, que é um fio sintético, um fio de polipropileno, e mais parte de um segundo novelo para fazer a parte das franjas. Então, é só uma referência para você ter noção da quantidade de material que você pode utilizar, tanto com este fio, como com outro fio, conforme eu já orientei, tá bom? A agulha, para trabalhar com este fio, é a 1,75 milímetros. Então, vamos iniciar. Aliás, essa peça é bem fácil de ser confeccionada, de ser executada, porque basta a gente aprender a tecer. O ponto segredo aumentando as laçadas para ele ficar com o formato de um triângulo. E depois tem o acabamento. Então, são poucos passos, tá bom? Vamos lá. Vou dar aqui o primeiro ponto. E vou tecer duas correntinhas. Uma, duas. É a minha base. Em cima deste cordão de duas correntinhas, eu vou voltar na primeira correntinha e vou tecer um ponto baixo em cima dela. Bem aqui, ó.
Essa aqui é a minha base, tá? Agora, vamos começar as laçadas do ponto segredo. Se você nunca fez ponto segredo, pode estar assistindo também um vídeo neste canal, onde eu ensino a tecer ponto segredo, tá bom? Aí, é só assistir, treinar um pouquinho, depois você já aprende a tecer aqui o chale no formato de triângulo. Então, vamos continuar. Eu vou dar 3 laçadas com ponto baixo na ponta de cada uma, ó. 1, 2, 3. Agora, eu volto pro primeiro ponto baixo que eu teci aqui na base e vou tecer outro ponto baixo em cima dele. Pronto. Esta aqui é a primeira carreira. E eu vou me guiar no começo por essa pontinha de fio que ficou aqui, ó. Agora, eu vou tecer 3 laçadas do ponto segredo, dessa forma, olha. Uma laçada, uma esticada aqui no ponto, né? E um ponto baixo. Outra laçada, um ponto baixo. E mais uma laçadona aqui, outro ponto baixo. Agora, eu viro o trabalho. Ele estava assim, ó. Agora, eu vou virar e vou tecer um ponto baixo em cima do terceiro ponto baixo que eu já teci. Olha, eu tenho 1, 2, nesse terceiro ponto baixo aqui, em cima dele, eu vou tecer um ponto baixo. Fica esta ponta com essas 2 laçadas já dobradas, e este aqui é o aumento que eu vou fazer nesta segunda carreira. Agora, é só seguir tecendo. Uma laçada e um ponto baixo. Outra laçada, outro ponto baixo. Vou fazer apenas 2. Aí, eu venho aqui e vou procurar um ponto baixo que esteja entre 2 laçadas. É este aqui, ó. Porque eu tenho antes dele esse ponto baixo que eu teci já aqui na base. Não me interessa. Eu vou sempre fazer pontos baixos em cima, nesses entre as 2 laçadas. Então, eu venho aqui em cima e vou tecer um ponto baixo. Pronto. Vou tecer mais 2 laçadas, 1, 2, e tem outro ponto baixo entre 2 laçadas aqui na carreira anterior. Em cima dele, eu vou tecer um ponto baixo. Aí, eu concluí a segunda carreira. Um aumento aqui na ponta e mais 2 laçadas de ponto segredo. Sem virar o trabalho, eu vou tecer 3 laçadas novamente, ó. 1, ponto baixo, outra laçada, um ponto baixo na ponta e mais uma laçada com ponto baixo na ponta. É o meu aumento. Aí, eu viro o trabalho e no terceiro ponto baixo, a contar da agulha, 1. Deixa eu posicionar aqui. 1, 2, no terceiro, eu vou tecer um ponto baixo. Vou passar a agulha aqui em cima dele e tecer um ponto baixo. Pronto.
essas argolas, essas laçadas aqui na ponta, né? São o meu aumento. E agora eu tenho que tomar cuidado para não ficar torcendo muito o meu trabalho. Então, eu sempre vou me guiar no começo por esta ponta de fio aqui, olha, sempre tem que estar para baixo, tá? Porque pode acontecer de eu fazer isso no trabalho. Então, eu vou usar esta pontinha para me guiar no comecinho. Ela tá para baixo, continua aqui no lugarzinho dela. Agora, a partir daqui, eu vou tecer duas laçadas. Uma, duas. E vou procurar um ponto baixo entre duas laçadas da carreira anterior. Esse aqui, ó. Aí eu vou tecer um ponto baixo em cima dele. Deixa eu pegar bem aqui embaixo para ficar bem firme, ó. É uma trama bem interessante essa do ponto segredo, né? Vamos tecer mais duas laçadas, ó. Laçada, um ponto baixo, outra laçada, ponto baixo. E vou procurar ponto baixo entre duas laçadas da carreira anterior. Tá aqui, ó. Entre duas. Aí, eu venho aqui e teço um ponto baixo. Mais duas laçadas. Uma laçada, um ponto baixo, outra laçada, outro ponto baixo e vou procurar outro ponto baixo entre duas laçadas. Eu encontro este aqui, olha, do aumento que eu fiz na carreira anterior. Aqui em cima, no ponto baixo, eu vou tecer outro ponto baixo. Pronto. Está pronta esta carreira. Já aumentei um grupo de laçadas aqui, ó. Tem essa do aumento e mais 3. Agora, novamente, 3 laçadas. Uma, duas, 3. Eu viro o trabalho, observo bem se ele está na posição correta e vou tecer um ponto baixo em cima do terceiro ponto baixo a contar da agulha, este aqui. Teci o aumento. Depois que eu faço essas 3 laçadas do aumento, as próximas laçadas da carreira vão ser sempre de duas em duas. Então, eu vou tecer uma laçada, um ponto baixo, outra laçada, um ponto baixo, tenho 2 laçadas, aí eu vou procurar o ponto baixo entre 2 laçadas da carreira anterior e vou tecer aqui um ponto baixo. Mais 2 laçadas, uma, duas e um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Mais 2 laçadas, uma, duas, opa, e vou procurar próximo ponto baixo entre 2 laçadas da carreira anterior e vamos tecer um ponto baixo aqui. Mais 2 laçadas, uma, duas. Eu tenho essa dobra aqui, esse aumento que eu fiz na carreira anterior, é só eu procurar o ponto baixo. Para quem for iniciante, é normal se atrapalhar aqui um pouquinho, porque ela fica dobrada, olha. Mas a gente afasta assim com a agulha e logo ela se mostra bem visível, bem definida pra gente, tá vendo, olha?
Aí, em cima desse ponto baixo, que eu vou tecer outro ponto baixo. Pronto, olha, esta carreira já está concluída. Um aumento aqui e já aumentei essa sequência de 2 laçadas. Embaixo tinha 3 e agora eu tenho 1, 2, 3, 4 sequências de 2 laçadas. O procedimento é este. Eu vou repetir por várias carreiras, iniciando cada carreira com 3 laçadas, para fazer este aumento aqui, e depois seguindo, tecendo as 2 laçadas e um ponto baixo, 2 laçadas e um ponto baixo, até completar a carreira. Eu vou repetir até alcançar o comprimento que eu quero dar para minha peça, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, olha, só pra gente fixar bem o início. Eu terminei, antes de virar o trabalho, eu vou tecer as 3 laçadas. 1, 2, 3. Aí sim, eu viro o trabalho e vou tecer um ponto baixo em cima do terceiro ponto baixo desse grupo de laçadas. Pronto, fiz o aumento e agora é só seguir tecendo 2 laçadas e um ponto baixo em cima do ponto baixo entre 2 laçadas da carreira anterior. Certo? Eu vou continuar tecendo, vou dar um comprimento para essa amostra que eu estou fazendo, tá bom? E já mostro como fica para a gente ir para o próximo passo, que é o acabamento na volta toda, tá bom? Então, eu continuo aqui, você continua aí e vamos aumentando o comprimento do nosso chale. Vamos lá. Eu fiz aqui 15 carreiras e olha que tamanho que fica. Então, é só uma amostra, eu estou exemplificando nessa peça todo o procedimento para fazer uma peça maior, tá? Então, agora eu vou mostrar como é que faz o acabamento. Então, suponha que você já atingiu o comprimento, né? O comprimento desse sentido aqui, da ponta até essa altura aqui da sua peça, e você vai para o acabamento. Ah, deixa eu só observar que é normal ele ficar assim, ó, é meio mole, porque o ponto segredo, ele dá esse jogo aqui na peça, né? Fica bem maleável. E dá essa impressão de que tá arredondando aqui em cima, olha. Fica bem solto. Então, isso é normal, tá? Nós vamos, agora que nós vamos definir o comprimento aqui, né, nessa parte da peça. Então, eu termino, aí eu viro o trabalho e eu vou tecer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, e um ponto baixo em cima deste ponto baixo aqui. Agora, eu vou unir essas 2 laçadas desta forma aqui, olha.
vamos tecer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí eu venho no próximo ponto baixo e vou tecer outro ponto baixo. Pronto, ela já não vai ficar solta, não fica larga mais, olha, já vai pegando forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. E vou seguindo assim, olha, tecendo 5 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, deixando bem reta, bem reto este lado aqui do meu trabalho, olha, a parte do comprimento. Então, vamos só seguir tecendo 5 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo entre as laçadas da carreira anterior, por todo esse lado aqui. Vamos lá. Pronto, olha como é que fica, ó. Já fica bem ajustado. Percebam que aquele jogo dele ficar todo puxando para baixo, querendo arredondar, já não existe mais. Quando a gente passa essas 5 correntinhas, o trabalho já fica reto. Então, esse lado aqui, olha, já tá bem definido. Tá vendo aqui, olha? Bem definido. Agora, eu vou continuar fazendo acabamento nos outros 2 lados do meu triângulo. Então, aqui eu só tenho essas laterais, olha. Então, eu vou continuar tecendo correntinhas e ponto baixo. Só que em cada encontro aqui, a cada uma laçada, eu vou tecer o ponto baixo. Dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo e teço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Tem essa laçadinha aqui da lateral, eu venho nesse encontro aqui de pontos baixos, né? E vou tecer um ponto baixo. Mais 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. Porque, olha, fazendo assim, ficam essas alcinhas que vão ser a base para eu colocar as franjas. Então, elas podem ficar largas aqui, olha, né? Não precisa ficar tão retinha quanto esse lado aqui do comprimento, né? Então, eu só vou tecendo 5 correntinhas e um ponto baixo em cima dos pontos baixos da lateral, por todo esse lado aqui, chego aqui embaixo e continuo até chegar nessa ponta aqui, tá bom? Eu vou tecer por toda esta volta e já mostro como é que fica. Veja como fica bem definidos os lados do meu triângulo, do meu chale, né? Com este acabamento, só passando correntinha aqui, olha, na volta toda e aqui em cima já está bem firme, já tá tudo retinho. Agora, eu posso acrescentar mais uma carreira aqui em cima, nessa largura aqui do comprimento, só
para acrescentar mais um charme para o meu trabalho. É opcional, tá? Porque aqui já deu o acabamento. Mas olha, como sugestão, você pode trabalhar vários tipos de acabamento aqui. Também pode usar da sua criatividade. Eu sugiro fazer picôs, olha, eu faço 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aí eu volto na terceira correntinha, olha. Fiz uma, duas, eu volto aqui na terceira. E aqui eu vou tecer um ponto baixíssimo, formando aqui um picô. E vou agora tecer mais 3 correntinhas. Uma, duas, 3. Aí eu venho nesse espaço que eu fiz de correntinhas, nessa carreira anterior, e teço aqui um ponto baixo. Pronto, eu fiz uma argola aqui com o picô. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, volto na terceira correntinha e ponto baixíssimo. Depois mais uma, duas, 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço de correntinhas da carreira anterior. Olha como é que fica. Dá um charminho bem discreto para a peça, né? E fica... porque não fica muito chamativo, porque a atenção maior é o corpo todo do chale. Mas fica com esse acabamento bonito e discreto aqui, neste lado do trabalho, tá bom? Eu vou só concluir esse acabamento e a gente já vê como é que coloca a franja nesse chale aqui, tá bom? Deixa eu só terminar esta carreirinha com picôs e já mostro o próximo passo para vocês. Vamos trabalhar. Terminei, olha como é que fica os picôs com correntinhas. E agora eu vou encerrar. Aqui cabe explicar que se você estiver usando esse fio de polipropileno, tem que ter um isqueiro perto de você, tá? Pode ser um pequenininho, um grande, que você saiba manusear, porque esse tipo de fio, ele tem uma facilidade muito grande de soltar. Então, a melhor forma da gente arrematar um trabalho com fio de polipropileno é queimando a pontinha do fio. Só que de uma maneira que não apareça para não estragar o trabalho. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu dou um pontinho, uma correntinha, vou cortar o fio e puxo. Essa ponta do fio aqui, eu vou procurar esconder no local que menos vai aparecer no meu trabalho. Como nesse caso aqui, eu vou colocar franjas nessa borda. Então, eu vou passar esta ponta por entre essas correntinhas que eu fiz aqui nesse lado do chale, olha. Eu vou escondendo a pontinha. Dá para passar aqui ainda. E mais uma vez aqui. Ó. Aí ficou bem pequenininha, né? Quando ela está bem pequenininha, aí eu pego um isqueiro com a ponta pequena. Venho aqui, olha, e ponho o dedo em cima.
Aí ela achata, porque é um fio sintético, então ele derrete quando você coloca o fogo aqui. E essa apertadinha com o dedo faz com que a ponta se ajuste aqui, olha, e não desmancha mais esse trabalho não, tá bem seguro. Só tem que tomar cuidado para não deixar esse fio aqui muito longo, que a hora que você põe fogo ele começa pode pegar fogo, pode ficar pingando, então não, não te dá segurança, é até perigoso. Então, observa bem, tem que ficar bem curtinho para você simplesmente selar essa pontinha com uma chama, né? Bem pertinho, com essa apertadinha de dedo, tá bom, gente? Segurança é muito importante numa hora dessas, tá? Tem que fazer bem consciente. E tem que ser isqueiro. Se você pegar um palito de fósforo e acender aqui, ele vai ficar preto e enfeia vai deixar feio o acabamento do seu trabalho. Então tem que ser com isqueiro. E também não façam como uma aluna minha fez, coitadinha, até ela vai lembrar disso assistindo essa aula. Ela fez uma toalha com esse fio aqui branca, ficou linda a toalha. Deixou os fios para fazer o acabamento depois. Eu havia dito que era para usar o isqueiro, ela não tinha, então ela acendeu a boca do fogão e foi queimar pontinha por pontinha. Graças a Deus não pegou fogo no trabalho dela, mas ficaram aquelas bolotas enormes, pretas, né, por trás de um trabalho tão lindo feito com linha branca. Então, quando a gente indica a técnica, é para ser seguida para não estragar o trabalho, tá bom? Bom, já terminei aqui, agora vamos mostrar como é que a gente faz a franja. Quem vai determinar o tamanho que quer a franja é você, né? Se quer comprida ou mais curtinha. Então, você pode, uma das maneiras é você chegar aqui, ó, no bico do chale, e daqui dá para ter noção de até onde você quer que a franja chegue. Vamos supor que você queira este comprimento aqui, ó, da sua franja. Então, significa que ela vai ficar assim, ó. Eu vou dobrar o fio e ela vai ficar com esse comprimento aqui, esse aqui, né? Aí, o que que eu faço? É bom dar de 3 a 5 voltas no fio para garantir um volume bom para a franja. Então, eu já determinei aqui o comprimento que eu quero, o fio tá dobrado, ó. Então, eu determinei que eu quero este comprimento, aí eu dobro o fio, dobrei, e agora eu marco aqui, olha, e posso esticar o fio. Então, a minha franja vai ter este comprimento aqui. Aí, com auxílio de uma régua, de 1 metro, o que você tiver para medir o seu trabalho, você vai medir, olha. Eu avancei com a mão, me perdoa, gente. Eu vou voltar aqui, olha. Eu vou colocar o comprimento, dobrar, e agora eu tenho aqui o fio desdobrado, porque eu quero medir aqui no metro, olha. O meu fio aqui vai ficar com 15 centímetros. 15 centímetros. Então, eu vou
cortar este fio aqui, que vai ser o meu guia, porque eu vou querer a franja com todos os fios do mesmo tamanho. Ó, 15. Esse aqui vai me servir de medida para todos os fios que eu vou cortar para fazer a franja. Aí fica fácil, olha. Eu tenho o fio, aí eu pego esse outro aqui, eu vou medir no fio que eu já tinha medido, aqui. Ó, até aqui. Aí eu tiro esse que serve de medida, deixo ele ali me esperando e eu vou dobrar o fio, olha. Vou dobrar uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Depois de dobrar 5 vezes, eu posso cortar o fio. Pronto. Cortei, aí eu fico com este monte de fio dobrado aqui. Aí eu vou passar pelo trabalho. Eu vou dobrar novamente ao meio, porque agora sim que eu estou com o comprimento da franja. Eu posso usar a própria agulha de crochê que eu usei para tecer, mas por acaso se tiver dificuldade, você pega uma agulha maior. Então, eu venho aqui nesta alça de correntinhas que eu fiz em volta do trabalho. Aqui, ó. Aí, eu vou passar a agulha por aqui e pego essa ponta da dobra e passo aqui por dentro. Pronto. Passei. Aí, eu posso pegar o próprio dedo e trago o fio e passo aqui por dentro, ó. E agora é só puxar. Pronto. Já coloquei uma franja. Vamos repetir? Eu vou pegar o fio de medida que eu já reservei e vou medir com ele o tamanho que eu quero, ó, para tudo ficar do mesmo tamanho. Ele vem daqui até aqui, ó. Aí eu deixo ele de ladinho e eu vou dobrar 5 vezes esse fio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu já posso cortar o fio. Corto aqui, ó. E seguro. Agora, eu vou dobrar ao meio. Com auxílio da minha agulha, eu venho na alcinha de 3 correntinhas, passo a agulha aqui por dentro. Já tá dobrado aqui, olha. Eu só vou usar a agulha para me auxiliar nesse procedimento aqui, de passar aqui por baixo. Aí, fica aberto aqui, olha. Com o dedo, eu pego a ponta e passo aqui por dentro e concluo esse nó para fixar a franja. Essa é a maneira mais fácil de colocar a franja. Você pode fazer todo esse procedimento, dar o nó com a própria agulha, mas eu prefiro mostrar que dá para fazer com o dedo, que daí todo mundo consegue fazer sem muita dificuldade. Pelo menos é o que eu espero ensinando esses truques aqui para vocês, tá bom? Então, eu só vou passar a franja na volta toda, aí ela fica dobrada. Depois,
é só cortar, ó, eu venho na volta toda e corto essas dobras para ficar tudo soltinho aqui, tá? Vou cortar aqui também. E fazendo assim, eu vou ter este resultado aqui. Essa peça, ela ficou assim guardada há muito tempo, por isso que a franja fica com esse efeito assim de amassado, né? Porque eu dobrei muito, eu torci a peça, né? Mas até que eu gosto desse efeito que dá aqui. Só que se você estender essa peça num cabide, deixar ela estendida por algum tempo, esse fio tende a ficar todo lisinho novamente, tá? A gente estende e ele começa a esticar novamente, tá bom? Acabou. Eu já passei todos os passos para fazer o chale. Agora é a hora em que vocês vão fazer e depois me contar da experiência, como é que ficou a peça de vocês, se gostaram de tecer. E se gostaram da videoaula, por favor, clique em gostei e compartilhe este vídeo. Quanto mais gente assistir, melhor para mim e melhor para vocês, porque daí o nosso canal vai ficando cada vez mais poderoso, com mais videoaulas, com bastante peças para a gente aprender e nós vamos crescendo juntos, tá bom? Eu vou ficar aguardando vocês para nossa próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira.